Bom dia, amados. Estamos aqui nesta manhã de domingo para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus com toda alegria. Nós estamos realizando esse culto com a finalidade de celebrarmos o Dia de Educação Cristã. Essa semana, dia 23, é comemorado o Dia de Educação Cristã no Brasil. E estamos aqui hoje para cultuar ao Senhor e com ênfase nesse culto em educação cristã. E nós vamos neste momento orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção do Senhor para o culto desta manhã. Vamos falar com Deus. Deus amado, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, pela alegria de estarmos na Tua presença nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, porque os nossos corações, ó Deus, se alegram quando nós cultuamos a Ti, adoramos o Teu santo nome, Senhor. E queremos rogar nesta hora a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, para o culto que estamos prestando a Ti, que todas as coisas contribuam para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos conduza em todas as coisas, que possamos ouvir o Teu falar aos nossos corações nesta manhã. Que o Teu povo possa se alegrar, ó Deus, na Tua santa presença, através deste momento de adoração. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós vamos neste momento louvar ao nosso Deus. Vamos entoar o hino de número 64 do Inário para Culto Cristão, o hino Glorioso És Tu, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Abra aí o seu inário e vamos juntos, aí você em casa, com toda a sua família, vamos louvar ao nosso Deus. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, tu és digno dos louvores de muito gratos corações. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. No teu lar de luz e glória, a mais infamante cruz, tu vieste dar a vida pra nos redimir, Jesus. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso
Amém, amados. Bom é podermos louvar ao nosso Deus já nesta manhã, podermos cantar este hino, rendendo graças ao Senhor. Eu quero passar aos irmãos algumas comunicações nesta manhã e lembrando das nossas atividades. Nós temos ainda nesse dia e algumas que estarão acontecendo aí ao longo da semana. Hoje nós temos ainda à tarde a Escola Bíblica Dominical online com os adolescentes. À noite teremos o nosso culto às 19h30, quando estaremos mais uma vez aqui adorando e louvando ao Senhor. Hoje, 19h30, nosso culto ao vivo. Participe, esteja conosco. Terça-feira, dia 23, dia de educação cristã, as irmãs da MCM estarão se reunindo em duplas para oração durante a tarde. Então, se você ainda não definiu o seu horário, procure, veja qual o melhor horário para você, forme a sua dupla, para que você esteja orando, intercedendo pelo Dia de Educação Cristã, pela obra missionária batista no Brasil, pelas nossas casas preparatórias para as educadoras cristãs que estão espalhadas hoje por todo o nosso Brasil. Então esteja orando, intercedendo ao Senhor por esse dia. Terça-feira, então reúna-se num determinado horário que você escolher. Na próxima quarta-feira, agora, nós teremos o nosso primeiro culto online, culto de oração, estudo da palavra. Então, nessa quarta-feira, nós estaremos fazendo o culto, não pelo nosso canal aqui do YouTube, mas nós estaremos fazendo o nosso culto, realizando o nosso culto através do Google Meet. Então, durante essa semana, nós estaremos enviando para você, né, o link para acesso. Então, procure as orientações de como você pode baixar o Google Meet. Se você tiver alguma dificuldade, procure alguém para lhe ajudar, para que você possa baixar, para que você participe na próxima quarta-feira do culto de oração. Vamos estudar a palavra de Deus e provavelmente estaremos celebrando a ceia do Senhor nessa próxima quarta-feira, tá? Então, esteja preparado para isso, para participar nesta quarta-feira. Depois eu vou passar as orientações direitinho para os irmãos de como proceder para que participe da ceia do Senhor nesse próximo culto de quarta-feira. Como nós estamos celebrando o Dia de Educação Cristã e o culto hoje está todo ele voltado para essa finalidade, nós estaremos também levantando a oferta de educação cristã. E eu quero dizer a você que se você tem a oferta para entregar, que faça como tem sido feito normalmente em relação a dízimos e ofertas normalmente. Transfira para a conta da igreja e se você não consegue transferir ou acha que é mais fácil fazer contato com as nossas tesoureiras para que elas possam ir até você e vá buscar assim a sua oferta, você faça isso, fique à vontade. Procure a melhor forma para que você possa fazer a sua contribuição para o Dia de Educação Cristã. É importante a sua participação, é importante o seu envolvimento também nesta obra. Amados, neste momento eu quero ler a palavra de Deus. Ler o texto bíblico lá em Romanos, no capítulo 11, versos de 33 a 36. O texto que já está aí exposto no canal para que vocês possam acompanhar a leitura. E a palavra do Senhor nos diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que assim seja, que de fato reconheçamos assim a soberania de Deus sobre nossas vidas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós estamos aqui louvando exatamente a esse Deus que está acima de tudo, a esse Deus que é o Senhor de todas as coisas, a esse Deus que é soberano sobre todo o universo e sobre as nossas vidas. E vamos louvar a esse Deus, vamos cantar neste momento este cântico, Tu és soberano, vamos cantar juntos, vamos louvar ao nosso Deus com este cântico.
os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito bem, amados. Depois deste momento de louvor, momento em que reconhecemos a soberania de Deus sobre nossas vidas, nós vamos neste momento orar e pedir ao Senhor para que nos abençoe através da palavra que estaremos ouvindo nessa manhã. A nossa mensageira de hoje é a Márcia, nossa querida educadora cristã da nossa igreja. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos prestar culto ao Senhor, de podermos adorá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E queremos nesta hora, Senhor, suplicar a tua direção sobre nossas vidas, a tua direção sobre a vida da tua serva, que estará nos ministrando a tua palavra. Que o Senhor a conduza, Senhor, conforme a tua vontade, e que o teu querer e efetuar se realize por intermédio da vida da tua serva, para que alcance os nossos corações nesta manhã. É a oração, Pai, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Falar que nós estamos com saudades dos irmãos, de ver, de abraçar, de cumprimentar, de dar um beijo, fica muito repetitivo, né? Mas realmente a saudade é grande. E nesses últimos 3 meses que nós estamos afastados, distanciados uns dos outros, vendo assim só pela janela, pelo portão, né, pelo WhatsApp, é a gente afirmar da importância da família na educação cristã de seus membros, né?
nós não estamos nos reunindo como igreja num local, no nosso templo, mas nós estamos nas nossas casas. E o meu desejo é que cada um de nós, que cada família esteja estudando a palavra, esteja orando e assim se fortalecendo. E como nós estamos ouvindo e nós falamos, né, tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Como o pastor já falou no início, dia 23 de junho, Dia de Educação Cristã Missionária, aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Nós, nessa próxima terça-feira, nós estaremos completando 112 anos. E como nós estamos acostumados, nós levantamos essa oferta, então, como o pastor já falou, vamos estar orando na tarde e noite de terça-feira. Os irmãos procurem, as irmãs entrem em contato pelo grupo de WhatsApp com a irmã Milva, ou então no grupo da igreja para escolher um horário, se você ainda não escolheu o seu horário. Então nós teremos uma tarde e noite bem agradável através das duplas de oração, através da videochamada pelo WhatsApp. Vai ser uma bênção a nossa tarde e noite. Mas nós vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em Efésios 4, 12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. E esse versículo diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Nós não falamos de educação cristã missionária sem citarmos esses dois textos ou outros textos desse capítulo 4 de Efésios. E nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade em que estamos tendo de te cultuar, de estudar a tua palavra. E colocamos as nossas vidas no teu altar nesse momento, para que teu Espírito Santo possa nos exortar, nos mostrar, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, pela existência da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Obrigada, Senhor, por essas mulheres espalhadas por nosso país, em outros países, com o desejo de te servir. Obrigada, Senhor Deus, pela existência do CIEM e do SEC, essas duas escolas que têm preparado jovens mulheres, mulheres maduras, homens, Senhor Deus, para exercer o seu ministério aqui no Brasil e no mundo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós estamos fazendo muita coisa diferente nesses últimos 3 meses, hoje era para nós estarmos aqui, as mulheres, as jovens, as adolescentes, todas de branco, lilás. E eu estou aqui olhando, só tem eu aqui de branco e lilás, mas vamos agradecer ao nosso Deus por isso. E o estudo do mês de junho, vocação, o coração da missão, nós estamos utilizando nesta manhã para entregar a mensagem, né, de hoje. Então, vocação, o coração da missão. E a autora desse estudo é a irmã Nancy Gonçalves do Zilec, né? Todos nós conhecemos. Bom, irmãos, vamos começar vendo o vocábulo, né? Essa palavra vocação. O que trata a vocação?
Vocação é um termo, a palavra vocação é um termo derivado do latim, vocare, que significa chamar. Vocare, mais ação, vocação. Então, o chamado em ação. E vocação é uma habilidade que a pessoa tem que a leva a exercer, gratificando a si mesma e ajudando o próximo. Então, a pessoa, o vocacionado, ele tem uma gratidão, uma gratificação pessoal e também a gratificação em poder ajudar o próximo. Nós também temos dois tipos de vocação. Nós vamos estar focalizando nesta manhã 2 tipos de vocação. A vocação religiosa e a vocação profissional, né? Qual a diferença dessas vocações? A vocação religiosa é quando uma pessoa se dedica totalmente ao serviço da religião, seja qual for a religião. Então, a pessoa vai estar totalmente dedicada, né, consagrada ao serviço da religião. E a vocação profissional? A vocação profissional é a habilidade que cada um tem e estuda na sua área, adquirindo mais conhecimento para que possa se realizar como pessoa e ajudar o próximo, né? Então, nós temos o exemplo, por exemplo, do médico. Ele tem ali a sua habilidade, ele vai exercer a sua habilidade e cada dia mais ele vai estudar para melhor ele poder exercer a sua função, a sua vocação profissional. E na vocação profissional há o interesse pessoal de crescer e ter condições econômicas. Então, a pessoa ela vai querer ser o melhor profissional possível, e o desejo dele é crescer em conhecimento e também crescer economicamente, né? Porque ele não vai querer ficar ali desde o início com os mesmos bens, ele vai querer crescer, se desenvolver economicamente, financeiramente. Agora, na educação religiosa, o vocacionado, ele não pode ter interesse em atender o chamado e priorizar ganhos materiais. Se ele prioriza ganhos materiais e ele é vocacionado religioso, então alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está certa nisso. Nós vamos ver que no nosso meio evangélico, na vocação religiosa, quando a gente trata sobre educação religiosa, há um apelo amoroso de Deus à pessoa e ele respeita as habilidades de cada um. Então, Deus ele chama esse vocacionado religioso, e ele vai respeitar as habilidades daquele vocacionado. E a gente lembra assim, do pastor, do chamado ministerial. E a gente vê que cada pastor ele tem uma habilidade diferente. Uma habilidade na área tem habilidade na área de ensinar, de exortar, o outro já tem mais habilidade na área administrativa, e Deus vai usando o pastor para o crescimento daquela igreja, respeitando a habilidade daquele vocacionado, né, daquele pastor, daquele ser humano. Então, nós temos esse respeito que Deus tem para com o seu servo, né? Com a habilidade de cada um, com a independência, né? O ser individual. Deus respeita isso. O coração na Bíblia. Por que nós estamos falando? Hoje o nosso estudo fala sobre vocação. O coração do chamado. Por que nós estamos usando esse termo coração?
Ah, quando nós ouvimos o testemunho de missionários, de chamada missionária, ou de um pastor falando sobre a chamada que ele teve, como foi a história dele, quando ele ouviu o chamado de Deus para a obra, essa obra específica, a gente sempre ouve assim, olha, eu senti uma alegria no coração, o meu coração parece que aqueceu. Então, a gente ouve muito o termo coração, a gente não ouve assim a palavra mente. Eu senti uma coisa na minha mente, comecei a pensar, comecei a raciocinar. A gente sempre usa o termo coração. Por isso, a gente está usando essa expressão, vocação, o coração da missão. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre coração. A Bíblia fala, a primeira coisa que nós vamos destacar é que a Bíblia fala que o coração é o centro da vontade. O coração é o centro da vontade. E parece que eu já passei 2 slides. Isso. Coração, o centro da vontade. O apóstolo Paulo, em Coríntios 4:5, diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, nós vemos aqui coração, o centro da vontade. Coração, o centro da intenção e da atitude. O que a Bíblia fala para nós. Vamos para o próximo agora. O coração é o centro do intelecto. E nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 6 a 8. E o texto diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Então, nós vemos aqui esse texto que fala sobre aquele homem paralítico que foi levado pelos seus amigos até Jesus para receber ali o milagre. E ali nós vemos aqui alguns mestres da lei que puderam constatar um milagre de Deus, a presença do poder de Deus, ver o poder de Deus sendo manifestado ali na vida daquele homem que tinha uma dificuldade física, que tinha um problema físico, e mesmo assim, mesmo aqueles mestres da lei, podendo testemunhar aquele fato milagroso, eles raciocinavam, lá pensando, a mente deles estava ali pensando, maquinando, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando, ele não pode perdoar pecado. Então, o texto fala que eles estavam pensando, remoendo essas coisas em seus corações. Então, o coração aqui, ele está relacionado, com o centro do intelecto, o centro do conhecimento, o centro do raciocínio, da razão. Vamos ver também que a Bíblia fala que o coração é o centro dos sentimentos. Isso aqui a gente já está mais acostumado, coração, centro dos sentimentos. E Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, diz assim:
perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse texto, ele trata daqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús após a crucificação de Jesus. Esses dois homens estavam tristes porque o mestre havia morrido, foi crucificado, né? E no meio ali do caminho, Jesus se aproxima para aqueles dois homens e começa a conversar e começa a falar das Escrituras. E eles falam, quando Jesus partiu, eles falaram assim: mas não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então nós vemos aqui o coração sendo o centro dos sentimentos, né? E, irmãos, mas por que a gente está falando em coração? Por que as Escrituras, por que a Bíblia fala tanto no coração? E só para nós terminarmos aqui um texto na Bíblia que fala sobre o coração, nós vamos ver quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para Cristo reinar na minha vida como Salvador e Senhor, eu tenho que crer no meu coração, né? Não é na minha mente. Mas por que o coração? A palavra coração vem do latim e quer dizer cor ou cordes. E nós temos algumas palavras na nossa língua, né, no português, que nos lembram, né, tem assim um prefixo ou sufixo do coração. Nós podemos lembrar da palavra concordar. O que quer dizer a palavra concordar? Concordar com mais cordes. Então, concordar, acordo com o coração. Mas nós também temos a palavra discordar. Então, discordar, não acordar com o coração. Uma palavra também que é muito familiar a nós, no português, misericórdia. O prefixo miser quer dizer pobre, miserável. Misericórdia, sentimento de dor em relação a alguém que sofre. Então, por isso, né, usar a palavra coração em relação à missão. A missão que Jesus estabeleceu a nós. O coração é o primeiro órgão no útero a ser formado. Então, nós temos ali a primeira célula, né, o conjunto de células vão formar os tecidos, o conjunto de tecido vai formar um órgão. E o primeiro órgão a ser formado no ser humano é o coração. E aos 16 dias de gestação, ele começa a bater. É claro que não é o órgão completo, é um tubozinho que vai sendo formado, vai se desenvolvendo. Mas nós vamos poder, ele já começa a bater no 16º dia de gestação, né? Mas a gente só vai ouvir a partir da 5ª semana de gestação. E o coração, ele tem neurônios também. A neurociência ela tem apresentado vários estudos,
várias pesquisas mostrando que o coração tem neurônios, tem neurotransmissores. O coração ele apresenta aproximadamente 40 mil neurônios. Não é muita coisa. É muita coisa para nós pensarmos. A iniciativa de chamar alguém, né, nós vamos ver agora a vocação na Bíblia. Então, a iniciativa de chamar alguém é sempre de Deus. É Deus é quem chama. Eu nunca alguém pode se chamar. Né? E, às vezes, a gente tem uma brincadeirinha, né, uma piadinha assim, evangélica, que diz que a pessoa não foi chamada, às vezes foi assoviada, né, porque ela se chamou. Então, a iniciativa de chamar alguém é sempre de Deus. Agora, cabe ao que é chamado questionar. A gente pode lembrar, quem fez um questionamento muito grande na Bíblia foi Moisés. Ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Então, Moisés questionou. Cabe ao chamado aceitar e cabe ao chamado rejeitar. Né? Ele não será obrigado a levar em consideração ao Deus que está chamando. Tá? E nós temos, assim, na Bíblia, alguns exemplos de pessoas, né, de chamados. Nós lembramos de Abraão, quando Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né, ser uma bênção. Então, Abraão foi chamado para ser bênção para outras famílias. Nós lembramos de Samuel. Samuel estava ali no templo, era um adolescente, e Deus chama Samuel. Samuel foi um servo muito importante para a obra de Deus. Nós temos também, no caso, Maria, aquela jovem Maria que teve a missão de ser mãe do Salvador. Nós lembramos que o anjo chega até Maria e fala para ela, salve, agraciada, né? O Senhor é contigo. Né? Nós temos Paulo que estava indo para Damasco, e no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus dá ali uma ordem para ele, levante-se e entra na cidade. E ali na cidade, Deus já estava preparando Ananias para ir ao encontro de Saulo. E o texto de Atos, capítulo 9, versículo 15, diz que Ananias ficou temeroso, porque conhecia a fama de Saulo. Sabia que Saulo era um grande perseguidor dos cristãos. E Deus diz para Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, Paulo tinha uma grande missão, um grande chamado. Então, nós podemos ver aqui, nesses textos, nesses exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que Deus chamou para uma missão especial, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que nenhum desses homens, né, que Deus não chamou nenhum desses homens para lutar em causa própria, mas para se colocarem a serviço de Deus e cumprir a missão que lhes foi confiada. Então, ninguém é chamado, ninguém tem um chamado religioso para trabalhar, para lutar em causa própria. Mas ele tem que colocar sempre, né, diante de si, diante do seu objetivo de vida, é o serviço de Deus. É cumprir a missão que Deus lhe deu. Nem todos nós somos chamados
para trabalharmos em lugares distantes e difíceis. Nós temos missionários, muitos missionários do passado e atualmente, que são pessoas chamadas para trabalharem em lugar difícil, em lugar distante. Mas nem todos nós somos chamados para isso. Nem todos têm o mesmo chamado. Mas todos nós somos chamados para sermos bênção onde nós estamos. Deus chamou todos os seus discípulos para serem bênção. Deus chamou a missão, a nossa missão aqui na terra é propagar o evangelho. Nós fomos chamados por Deus para isso, para compartilhar o seu amor, para transformarmos a sociedade, o local onde nós estamos. Então, todos nós temos esse chamado de Deus. A vocação é o coração da missão. Nós podemos dizer que a vocação é o coração da missão, pois é necessário um chamado que case com o coração vocacionado. É necessário um chamado que case com a individualidade, com a habilidade do vocacionado, do chamado. Um está vinculado ao outro, o coração e a missão. Se não houver o chamado, não será possível cumprir a missão. Como nós brincamos lá no início, não houve chamado, houve assovio. Então, não será possível cumprir a missão se não houver o chamado. Mas pode haver a missão e a pessoa não atender ao chamado. Triste realidade. A pessoa não ter a alegria de ser bênção no reino de Deus, porque ela não atendeu ao chamado. A missão, tinha uma missão, Deus tinha uma missão para ela, mas ela deixou passar a oportunidade. Então, nesse dia de educação cristã missionária, é uma data muito importante para nós, porque a União Feminina Missionária Batista do Brasil tem essas duas escolas. O SEC, o Seminário de Educadoras Cristãs, no Recife, e o CIEM, o Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro. E essas duas escolas, elas preparam vocacionados, pessoas vocacionadas, pessoas que foram chamadas para trabalhar na educação cristã das igrejas locais, pessoas que foram chamadas para missões estaduais, missões nacionais, missões no mundo, missões mundiais. Então, vão para essas duas escolas, se preparam para poder melhor exercer o seu chamado, para melhor servirem a Deus, onde Deus colocou. E uma coisa muito importante, que um chamado missionário, onde Deus convoca pessoas e estas se apresentam sem saber exatamente onde, como, quando, mas elas aceitam esse chamado, porque elas confiam que o Deus que as convocou dará todas as condições necessárias para o cumprimento da tarefa que ele lhes incumbiu. Então, louvado seja Deus por isso, que Deus chama, mas ele capacita. Capacita no preparo, capacita na realização da obra missionária. Muitos foram chamados para essa missão, para essa tarefa específica, de fazer missões, de estar na liderança da educação cristã, de estar trabalhando na assistência social.
Mas todos nós, todo crente em Cristo Jesus, ele é chamado para ser uma testemunha onde Deus o colocou. Então, você é chamado por Deus para ser testemunha viva, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, na sua família. Você é chamado para ser luz, você é chamado para testemunhar. E o nosso coração tem que estar sintonizado com Deus a cada dia. E eu agora estou falando para o crente em Cristo Jesus. Não estou falando para o vocacionado para a obra missionária, o vocacionado para o ministério pastoral, mas estou falando agora para o crente em Cristo Jesus. Todos nós temos uma vocação e uma missão de proclamar Cristo, de ser testemunha de Jesus Cristo. O cristão, no passado, nós temos essa nomenclatura, nós recebemos essa nomenclatura de cristão. Você tem essa nomenclatura, recebe esse nome de cristão, porque no grego, cristão quer dizer pequenos cristos. Então, nós temos Cristo no nosso coração. Nós temos que ser esse pequeno Cristo, onde nós estamos. O cristão tem uma relação de identidade com Cristo, o seu Salvador. Então, eu tenho essa missão de ser identidade de Cristo, de testemunhar Cristo. As pessoas têm que ver em mim, na minha vida, na minha atitude, um pequeno Cristo. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar sintonizados com a nossa vocação. Que realmente a vocação seja o coração da nossa missão. Que Deus nos abençoe nesta manhã e complete a sua mensagem em cada coração. Pastor Márcio. Amém. Amados, nós ouvimos aí a mensagem, a palavra sobre vocação, um assunto muito importante, um assunto, na verdade, muito sério. Há muitas pessoas que têm dificuldades em relação a isso, ao ouvir o chamado, e muitos ouvem e não atendem, e não atender é algo sério, porque pode trazer frustrações futuras por não ter atendido. Mas aqueles que atendem, sem dúvida nenhuma, vivem debaixo da direção, orientação do Senhor para o desenvolvimento de sua vocação, de seu ministério. E não é fácil, não é tarefa muito fácil. Eu, particularmente, vou fazer quase 31 anos de ministério pastoral e até hoje, de vez em quando, eu sinto uma paura, em função do exercício do ministério. Não é tarefa das mais fáceis. Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor, Ele dirige, Ele conduz àquele que se coloca em suas mãos. E nós agradecemos a Deus pela palavra da irmã Márcia, que nos trouxe nesta manhã. E nós vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar o hino número 25, Tu és fiel, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus neste momento com este hino. Filhos
e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas no céu abrigo, tudo criaste na terra e nos ares, todo universo veículos de louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, que hoje começas seguir. Tu percebes, sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, pois segurança. Todo momento me guias, Senhor. E no porvir, o que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, de dia começam a servir. Tu percebes, sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, fiel, sempre fiel a cada um de nós. Hoje nós aprendemos então sobre vocação. E uma coisa importante que nós aprendemos aqui no que ouvimos da palavra é que todos nós somos vocacionados. Às vezes a gente tem a ideia de que vocação é para o pastor apenas, né? Ou para um ministro de música. Na verdade, cada um de nós somos vocacionados para a realização da obra do Senhor. Todos nós temos uma responsabilidade com uma atividade dentro do corpo de Cristo. Como corpo, temos que fazer com que esse corpo se desenvolva, cresça, amadureça. E cada um de nós temos a nossa função. Somos vocacionados para fazer a obra de Deus. Você é vocacionado. Não fuja à sua responsabilidade diante de Deus. Daquilo que Deus confiou a você fazer na obra dele, na igreja dele, no meio do corpo de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã. Nós vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus através da oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou nesta manhã e certamente passaremos o dia, né, com toda a alegria, nos preparando para a noite, estarmos aqui juntos para continuarmos a louvar e adorar ao nosso Deus às 19h30. Vamos orar. Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que ouvimos. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós entendemos a importância de nos colocarmos à disposição para Te servir, para sermos obreiros na Tua obra, Senhor, porque o Senhor tem algo a fazer por intermédio de cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a fazermos a Tua obra. Nos capacite, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê toda a orientação, Senhor, que necessitamos para executar a Tua vontade através de nossas vidas, para que o corpo do Senhor, que é a Tua igreja, ela cresça de fato dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para ela. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos nesta manhã. Obrigado pela Tua serva, que foi instrumento do Senhor para cada um de nós nesta manhã. E nós rogamos a Deus que abençoe, Senhor,
o CIEM, abençoe, ó Deus, o SEC, essas instituições, ó Deus, formadoras de educadores, educadoras, de pessoas, ó Deus, que saem capacitadas e preparadas para a realização da tua obra, Senhor. Que a tua misericórdia, a tua graça seja sobre essas instituições, meu Deus. E nos abençoe no restante dessa manhã. Continue completando a tua palavra em nossos corações. E nos prepare para a noite, Senhor, para estarmos aqui juntos, louvando e adorando o teu santo nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe você, um ótimo almoço, um ótimo dia, e à noite estamos aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.